Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com grande alegria que a gente dá início a mais uma fase da história da nossa igreja. Com grande alegria hoje nos reunimos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora no novo espaço. Não sei se você está a sentir o mesmo calor que eu estou a sentir, mas eu creio que isso é nada comparado ao que Ele fez por nós na cruz. Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo sacrifício. Que venha o frio, que venha o que vier, nós estamos com Ele, nós estamos na mão dEle, e é para Ele que nós estamos a caminhar. Isso não significa que nós, como conselho, não estamos à busca e pensar em soluções e alternativas, mas peço que você aguente firme, com a sua atenção dedicada para a exposição da palavra do Senhor. E por isso eu os convido a abrir no livro de Gênesis, capítulo 2. Eu lerei dos versos de 18 a 25. Gênesis, capítulo 2, eu lerei dos versos de 18 a 25. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Fale-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Oremos. Pai, mais uma vez a Tua palavra foi lida e diante dela nos colocamos em posição de humildade, Senhor. Trabalha o nosso coração, nós dependemos de Ti para a compreensão da Tua palavra, nós dependemos de Ti para a aplicação da Tua palavra e nós dependemos de Ti para obedecermos a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito haja em nosso coração e haja em nosso meio, trazendo à vida os mortos, transformando os vivos, e tudo isso para a honra e glória do Seu nome. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje, mais uma vez, eu terei que contar com a compreensão de vocês, porque eu entrarei em assuntos sensíveis. Eu entrarei em assuntos sensíveis e eu usarei expressões que podem te assustar. E em cada momento que eu for entrar nesses assuntos, eu vou dar um aviso, e caso você queira tampar o ouvido do seu filho, ou pedir para ele tampar, eu peço que você fique à vontade para fazer isso. Mas eu não posso passar por esse texto sem tratar alguns assuntos. Então, o aviso está dado. Esta semana, eu fiquei impressionado como Deus faz algumas coisas, né? Essa semana eu estava a navegar pela internet, pela grande rede de informações, e me deparei, num portal de notícias, me deparei com a seguinte manchete: Arquiteta faz festa de divórcio com direito a votos de amor próprio e buquê de descasamento. Entre aspas, fiz por mim. Fecha aspas. Naturalmente, eu fui tomado por curiosidade, pois o assunto está bastante relacionado com o conteúdo da pregação. Então, li o subtítulo: Após 17 anos juntos,
a arquiteta transforma fim de casamento em rito de renovação e reflexão sobre os papéis socialmente impostos a mulheres. Fecha aspas. Aí nesse momento eu fui fisgado. Nessa eu tenho que ler esse negócio, eu quero ver o que está acontecendo, quero saber o que está passando na cabeça do povo. E aqui eu vou trazer, alguns vão dizer que eu perdi, outros vão dizer que eu investi o meu tempo, mas eu trarei alguns trechos dessa matéria. Então diz assim: o último sábado foi marcado por um evento, último sábado dia 7 de dezembro, por um evento inusitado em João Pessoa. Para quem é de lá, está com saudade, lá deve estar frio hoje. Uma festa para celebrar o que a anfitriã, e eu não direi o nome, chamou de 10 casamentos. A arquiteta e multiartista usou a data que marcaria os 10 anos do seu casamento para ressignificar o fim do relacionamento de 17 anos, que encerrado em junho, após um divórcio conturbado. Abre aspas. Era um dia muito importante para mim, e eu não queria que essa memória se tornasse um símbolo de fracasso. Celebrei não o fim, mas o recomeço. Fiz por mim. Fecha aspas. Explicou a arquiteta, que recebeu 15 amigos próximos para uma reunião intimista, com direito a votos de amor próprio, feijoada preparada pela mãe e um buquê de descasamento, que ninguém se atreveu a pegar. Está na matéria. Para ela, o evento foi também um ato de reinvenção pessoal e cultural, já que enxerga a necessidade de questionar tradições que não contemplam as novas realidades das mulheres. Abre aspas. Quis criar um rito para marcar esse recomeço, algo que nunca se convencionou. O fim é sempre visto como derrota, mas não precisa ser assim. Quando liberamos o que precisa ir embora, coisas boas acontecem, declarou a arquiteta. 6 meses após o divórcio, a arquiteta descreve um momento de reconstrução, mas também de conquistas. Abre aspas. Descobri a felicidade em ser livre e dona de mim. A vida vai voltando ao eixo, um dia de cada vez. Cada semana vencida é uma grande conquista. No descasamento, mais do que celebrar o fim de um ciclo, a arquiteta ressignificou um símbolo de aprisionamento. Divisão da matéria: feminismo e a individualidade feminina. A pesquisadora de gênero e sexualidade já explica muita coisa. A arquiteta conta que seus estudos de doutorado em arquitetura, eu não sei como essas coisas estão relacionadas, pela Universidade Federal da Paraíba, tiveram um papel fundamental em sua decisão de romper com o seu ex-marido. Só em defesa dela, me parece que ela tem razão no divórcio. Parece que ela foi traída, é uma outra história, mas o que levou ela foi estudar gênero e sexualidade dentro da arquitetura. Segundo ela, mulheres são ensinadas a aceitar pouco e acabam se mantendo em relacionamentos nem se dar conta o quanto são tóxicos. Quando se percebe, é tarde demais. Abre aspas. O feminismo me deu o olhar crítico para entender o quão supervalorizado é o casamento na vida de uma mulher. Crescemos com um checklist social: casar, ter filhos e mostrar que vencemos na vida. O oposto disso é visto como um fracasso, como se perder o casamento fosse perder a própria identidade, analisou. Agora, encerra a matéria. E agora eu vou trazer uma matéria que foi publicada no portal Público, aqui em Portugal, dia 3 de junho de 2006. E começa assim a matéria. A Holanda é liberal onde muitos outros países são conservadores. Em matérias de drogas leves, prostituição e casamento de pares, casamentos homossexuais, mas as propostas do partido Caridade, Liberdade e Diversidade, partido NVD em holandês, apesar do nome bem intencionado,
visam legalizar um tabu. E agora é a hora que você quiser fechar o ouvido dos seus filhos, agora é a hora. Aliás, não apenas um tabu, mas 3. Sexo entre adultos e menores, pornografia infantil e sexo com animais. O NVD é um novo partido político criado por ativistas pró-pedofilia ou pró-estupro de crianças, para fazer campanha pela diminuição da idade de consentimento sexual dos 16 para os 12 anos. Abre aspas para o ativista: a proibição desperta a curiosidade das crianças, advogou o ativista. O NVD admite mesmo bater-se a longo prazo pelo fim, presta atenção, pelo fim das restrições etárias para ter relações sexuais. Abre aspas, queremos chegar ao parlamento para termos voz. Os outros políticos só falam de nós no sentido negativo, como se fôssemos criminosos. Fecha aspas, disse Vanderberg a Reuters. Considerando que os pedófilos ou estupradores de crianças foram silenciados após o escândalo de Marc Dutroux em 1996 na vizinha Bélgica. Todos os pedófilos foram colocados no mesmo saco. Fecha aspas. O partido foi oficialmente reconhecido na quarta-feira, ateando indignação dos holandeses. Isso foi em 2006. Não sei no seu calendário, mas o meu está quase em 2025. Já vai para 20 anos. Mas a gente vai chegar lá. Casamento e sexualidade têm sido debatidos ao longo da história. Cada época enfrenta os seus próprios desafios. O povo de Deus no deserto enfrentara práticas completamente contrárias aos padrões criacionais no Egito. Homossexualidade, casamento e descasamento ou múltiplas mulheres. Agora as crianças podem voltar a ouvir. A partir das matérias apresentadas, nós vemos que nós temos alguns desafios importantes a serem superados. Casamento e sexualidade são assuntos extremamente banalizados em nossos dias, a tal ponto da pessoa resolver fazer uma festa para o divórcio. A popularização do divórcio não bíblico, a criação de uma competição interna entre homem e mulher, a pressão da sociedade para que as mulheres abandonem os lares e sejam profissionais de sucesso, essencialmente, e veja, a mulher trabalhar fora não tem problema, em essência. Da mesma forma que não tem problema, em essência, a mulher ficar em casa. A mulher trabalhar em casa, em essência, pode ser um problema, e a mulher trabalhar fora de casa, em essência, pode ser outro problema. Então, essencialmente, não existe, a questão não está nessa situação, está na pressão na qual é colocada sobre as mulheres, para que elas tenham, muitas vezes, uma performance, um desempenho, uma dedicação de carreira igual a dos homens, sendo que os homens não têm algumas coisas que as mulheres têm. Os homens não têm, por exemplo, o privilégio de carregar uma vida dentro de si. Isso é um privilégio. Você carregar um outro ser dentro de você. Então não tem como você passar por um período desse, ser removida do seu trabalho para corretamente cuidar do seu filho recém-nascido, não pode ser considerado um negócio ruim, mas também não tem como correr na mesma corrida profissional. A visão negativa dos filhos e da família, que tem sido martelado. A tentativa da união de dois iguais, a tentativa de união de pares, e entre outros motivos, contribuem, não vou nem entrar na história do pet, mas contribuem para a desvalorização do casamento. Já na questão da sexualidade, existem ainda mais motivos e possibilidades. A pergunta que fica, eu não sei se você já se perguntou isso, por quê? Por que essas áreas são tão atacadas? O porquê que são essas áreas que há tanto tempo sofrem tantos ataques? Em alguns momentos me parece que a sexualidade e o casamento são as coisas mais atacadas e mais constantemente atacadas. Eu não sei se você já se parou para perceber isso ou para se perguntar sobre isso. Por que essas áreas?
são tão atacadas? Eu quero que fique bem clara essa pergunta, porque eu volto nela no final. Será que o relato bíblico pode nos auxiliar na compreensão do porquê, da razão por trás de tantos ataques à família e à sexualidade? Vejamos então a criação da mulher e o casamento à moda de Deus. Verso 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Creio que nós precisamos ser lembrados onde nós estamos em termos cronológicos. Aqui nós estamos a falar do 6º dia da criação, após a criação dos animais, após a criação do homem e antes da conclusão do 6º dia. Então, na linha do tempo, nós estamos entre a 6ª vez que Deus viu e falou que era bom, e a vez que Ele falou muito bom. Cronologicamente nós estamos nesse intervalo, o 6º e viu Deus que era bom, e o clímax viu que era muito bom. Nesse momento Deus faz um diagnóstico que contraria a mente ou a lógica do leitor e do ouvinte, depois da leitura do capítulo 1, onde apenas frases positivas são ditas acerca da criação. O 2º capítulo, nós vemos que ele dá um zoom, ele dá uma aprofundada, ele detalha a criação de homem e mulher do primeiro casal. E agora, após a criação do homem, no 6º dia, nós vemos um diagnóstico que parece ser contraintuitivo, pois o Senhor Deus diz: não é bom. Eu creio que automaticamente nós deveríamos pensar: o que não é bom? Como pode não ser bom se Deus, o Todo-Poderoso, criou todas as coisas? Como pode haver então algo que não é bom? Será isso um problema? Será isso uma contrariação do propósito divino? Temos então o primeiro problema na história. Deus disse: não é bom. E essa pergunta, ela é importante, mas eu creio que ela é facilmente respondida. Ela é facilmente respondida porque nós vimos no primeiro capítulo que o processo criacional foi um processo em etapas, processos. E nós vimos, por exemplo, que a terra era sem forma e vazia e que isso não era necessariamente ruim, porque essa era mais uma das etapas nas quais Deus estava a criar o mundo. E nós vimos então que Deus tem um projeto que culminará na perfeição, culminará na criação no templo cósmico, onde Adão e Eva estariam implantados no jardim do Éden. Mas mais do que isso, Deus usa esse ponto como uma forma de nos ensinar algo. Esse ponto, quando Deus diz não é bom, é um ponto didático, é um destaque didático para o povo de Deus no deserto, para nós hoje, especialmente para Adão. E qual que era o problema? O problema era: o homem estava só. Alguns vão contrariar, falar que ele estava melhor antes do que depois, né? Mas é contrário ao relato bíblico. Então, o homem estava só. E um detalhe que pode passar desapercebido numa leitura um pouco mais descuidada é que quem percebeu a solidão não foi Adão. Veja, não foi Adão que reclamou da solidão. Quem percebeu a solidão de Adão foi Deus. É Deus quem vê a necessidade de Adão. É Deus quem o criou. É Deus quem dará os mandatos, ou já deu alguns mandatos. E é Deus quem sabe quais são as necessidades de Adão para cumprir esses mandatos. Por isso, é Deus quem sabe o quão importante é para Adão o ter uma companheira. Ou, como o texto coloca, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui, vou fazer uma breve aplicação na maneira como nós podemos pensar sobre as nossas necessidades reais, sobre nós mesmos e sobre Deus.
Somente Deus é soberano e capaz de saber todas as necessidades reais que nós temos. Não estou a falar de coisas que você quer, estou a falar de coisas que você precisa, são duas categorias diferentes. E é por isso que Deus conduz a nossa vida de formas que para nós são incompreensíveis. Parece que um dia nós estamos lá em cima e no outro dia nós estamos lá embaixo. Parece que um dia nós estamos bombando na vida profissional, no outro dia nós somos demitidos. Parece que um dia meu casamento vai bem, no outro dia o meu casamento vai mal. Mas Deus é aquele que está a trabalhar por nós e em nós. Ele, na sua soberania, Ele controla as circunstâncias das nossas vidas, desde as mais prazerosas aos nossos olhos, até as mais dolorosas ao nosso coração, seja com grandes conquistas ou em grandes provações. Deus é quem está a cuidar de nós em nossas necessidades. Então Deus anuncia que fará uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui alguns pontos precisam ser destacados. O primeiro é: o homem não precisava de um amigo. O homem não estava precisando de um camarada. O homem não estava precisando de um outro homem, mas de uma auxiliadora. Se considerarmos o contexto imediato desse texto, veremos que o homem precisava de auxílio para o trabalho de lavrar e guardar o jardim. O homem, por si só, em seu estado de perfeição pré-queda, era incapaz de fazer aquilo que for ordenado sem uma auxiliadora. E aqui entra a profundidade do casamento. Deus cria homem e mulher para que juntos eles façam coisas que seriam impossíveis se eles estivessem sozinhos. Então falar do estado pré-queda, não é você caído aí não, tudo arrebentado, fraco, não. Adão pré-queda. Se considerarmos o contexto mais amplo, nós veremos que o homem precisava de auxílio para ser fecundo, multiplicar, encher e subjugar e dominar a criação. Fica claro na ordem criacional que a solução para o problema será a criação de uma mulher, para que ambos possam ter uma relação heterossexual. Segundo, a mulher é criada para ser uma auxiliadora. E o que hoje é visto como uma função depreciativa para a mulher, foi criado por Deus no sentido completamente oposto. O Enan comenta sobre Adão e sobre a sua situação e sobre a criação da mulher. Ele, Adão, precisa de uma auxiliadora. E a expressão usada para auxílio é de ajuda, e é o verbo usado para se referir a Deus, quando Deus ajudava Israel. É usado muitas vezes para se referir a ajudas militares que traziam para o povo a vitória na guerra. E o que isso nos ajuda? Isso nos ajuda que a implicação de alguém auxiliar não o faz mais forte do que aquele que ajuda. Simplesmente mostra que a força daquele que recebe ajuda é inadequada por si só. Então, no casamento não existe quem é maior e quem é menor. Existe quem deve fazer o quê. Existe uma mutualidade, uma complementariedade para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. E a gente vai ver que a submissão fala sobre isso. Não é estar abaixo, mas é que sem vocês, mulheres, os homens não dão conta de nada. Se não fosse a minha esposa, hoje eu não estaria aqui. É ela usada por Deus ao longo, desde quando a gente namorava, para eu concluir meu curso na universidade, na minha vida profissional, no seminário no Brasil, no mestrado nos Estados Unidos e na vinda para cá, e no meu ministério aqui.
eu seria incapaz de fazer as coisas que eu faço se não fosse a minha esposa. E ela, em sua submissão, está longe de ser uma pessoa menor. Eu a vejo como uma pessoa maior. Porque se tem algo que acontece através da minha vida, ela tem papel nisso. Isso é casamento. Então, o ponto em questão é que é impossível para o homem e para a mulher cumprirem os mandatos criacionais individualmente. Eles dependem um do outro. Isso evidencia que não existe superioridade ontológica, ou seja, superioridade de seres. O homem não é superior à mulher como Darwin acreditava. Não, ambos foram feitos à imagem de Deus. Então, aqui dentro do casamento, quando nós vamos pensar sobre isso não dá ao homem o direito de ser um tirano dentro da sua casa. Isso não dá direito ao homem. Isso dá obrigação ao homem de ouvir a sua esposa e tomar as melhores decisões e aguentar o problema quando ele vier. Quando ele tomar a decisão errada. Quando ele resolver discordar da mulher, é uma outra história. Mas toma a decisão e aguenta o tranco, porque tem que ser cabra macho. Então, em terceiro ponto, essa auxiliadora seria o quê? Idônea. O que é idônea? Idônea. Tem umas palavras em português que parecem vazias de significado às vezes, Mas a expressão traduzida por idônea na revista atualizada, na Almeida Revista Atualizada, se ela fosse traduzida literalmente, seria o seguinte: como oposta a ele. Então, farei uma auxiliadora como oposta a ele. E aí, a Ara traduz como lhe seja idônea. A Nova Almeida traduz semelhante a ele. Como oposta, semelhante. A NVI coloca que lhe corresponda. E a ESV, uma versão em inglês que eu gosto bastante, diz adequada para ele. O que nós podemos concluir então dessas tentativas de tradução e do significado da expressão é de que uma auxiliadora que lhe seja idônea, semelhante, adequada, correspondente, aponta para a complementariedade entre homem e mulher. Ou seja, a mulher é aquela que provê o que falta ao homem. A mulher é alguém semelhante e correspondente em sua natureza. Contudo, ela é seu oposto no sexo e nos papéis e responsabilidades. Dois iguais em naturezas, mas diferentes na sexualidade. Dois iguais em natureza, mas diferentes nos papéis e responsabilidades. Então, o Ena, ele ressalta que apesar do diagnóstico do problema por parte de Deus, a ideia de não é bom, parece que tem uma postergação na solução, intencional na parte de Deus. Quando a gente olha para o capítulo 1, tudo acontece de imediato. E Deus disse e ouve, Deus disse e ouve, Deus disse e ouve. Aqui Deus diz, não é bom. Mas espera aí, Adão, vamos fazer uma outra coisinha antes. Parece que não é bom, mas vamos entender um pouco melhor o que está a acontecer. E a questão é que Deus dá a Adão, Deus coloca Adão numa posição em que ele poderá compreender a sua solidão. Deus ensina a Adão, através desses próximos versos, de que Adão entenderia que ele estava só no mundo, que talvez era para ele não reclamar da mulher no futuro. Mas Deus dá para Adão essa oportunidade. Então vejamos lá, 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Primeiro detalhe, existe uma outra questão aqui na tradução que diz havendo formado.
A gente sabe que quando o homem fora criado, todos os animais já tinham sido criados também. Então aqui, vocês lembram do pretérito mais que perfeito, que eu dei a aula outro dia? Seria a melhor tradução aqui, seria um pretérito mais que perfeito. Ou seja, houvera, pois, o Senhor formado os seres viventes. Então Deus já tinha criado. Então Deus vai evidenciar agora a autoridade do homem sobre a criação, ao trazer os animais para que o homem os nomeasse. Nós temos falado sobre isso, sobre o acto de nomear, mostra, assim como Deus fez em Gênesis capítulo 1, onde Deus dá nome às coisas, demonstra a autoridade daquele que dá o nome sobre aquele que é nomeado. Então Deus deu nome ao homem, Deus deu nome às estrelas, Deus deu nome à luz e às trevas, Deus deu nome, Deus tem poder sobre elas. E agora Deus mostra o poder e a autoridade que o homem tem sobre a criação ao trazer os animais para que ele então os nomeie. E aí, vocês sabem daqueles meus amigos, lembra aqueles? Os liberais, muito tem sido discutido sobre a possibilidade, como que seria possível para Adão nomear todos os animais em apenas algumas horas. Então, se Adão de fato nomeou todos os animais, não dá para ser um dia de 24 horas, tem que ser alguma coisa de umas eras aí, talvez. Essa é uma questão que colocam, né? Mas nada como ter bons instrutores na sua vida, né? O Gibson ele nos ajuda grandemente a entender melhor essa situação. Então ele coloca assim, né? Alguns acadêmicos argumentam que uma vez que o número de espécies do reino animal ou de pássaros é tão grande, não há como Adão ter feito tudo isso no dia 6. Entretanto, segue alguns pontos a serem considerados. No capítulo 1, existe uma palavra em hebraico que representa tipo. E quando ele representa tipo, ele se refere ao gênero e não à espécie, ou mesmo família ou ordem. O que isso significa? Que ele não estava a nomear todas as raças possíveis de cães existentes, mas que ele pegou a categoria cão e falou: isso é cão, isso é animal doméstico, isso é animal selvático. Primeiro ponto. Segundo ponto, isso é apoiado, como que eu argumento essa possibilidade de surgirem depois, então, novos tipos de cães, ou novos tipos de quadrúpedes? Isso é apoiado pelo facto de Adão, a partir de Adão, um só casal, veio quanto da humanidade? Toda. Assim como veio depois através de Noé. De um só homem, Deus fez todas as nações. Adão e Noé tinham a diversidade genética para produzir filhos de etnias asiáticas, africanas, indianas, do Oriente Médio, índio-americanos e caucasianos, e os indígenas brasileiros também, estamos aí, né? Então, assim também como o reino animal e das aves, o material genético ainda não era diversificado como a gente vê hoje, mas existia uma possibilidade disso vir a existir, como a gente consegue contemplar com os nossos olhos na atualidade. E o terceiro ponto, normalmente muito esquecido: um dia de trabalho de 8 horas para um homem não caído, sem os efeitos noéticos, memorize essa palavra, efeitos noéticos, essa expressão, são os efeitos da queda na nossa mente e na nossa razão. Toda vez que eu falar efeito noético, não é efeito do Noé, é efeito da queda na nossa mente, na nossa razão, porque a palavra para mente, em grego, nous, por isso que é metanoia, né, e tudo mais. Então, Adão, antes da queda, eu fico pensando, como que eu vou ser depois de glorificado? Porque eu vou começar a pensar direito. Começa a pensar que a gente não vai ter mais essas limitações de pensamento. Adão não tinha. Adão era finito, mas uma capacidade impressionante de trabalho. Então, isso significa que Adão poderia ser incrivelmente eficiente e abrangente num período de 8 horas de trabalho para ele poder ir para o casamento dele à noite.
Dava. Esse é o ponto. Então, ao realizar essa tarefa, é possível que Adão tenha percebido a sua situação de solidão. Imagina que, aí agora eu quero que você use a sua imaginação, né? Imagina lá Adão, Deus trazendo os animais. E aí, como diria aquela musiquinha, e os animaizinhos vinham de dois em dois, né? Então Adão começou a ver os casais de animais. E ele olhava para o lado, só ele estava só. E aí o Enon faz uma observação importante, né? O patos, a emoção aqui é acentuada na ênfase da narrativa, na forma como os animais, como homens, são moldados a partir da terra, e eles, como criaturas vivas, apesar da superioridade humana, ele não encontrava nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea. Em comparação com as listas abrangentes dos animais no capítulo 1, esses resumos curtos apenas mencionam aqueles que podem ser possíveis companheiros para o homem: animais selvagens e aves e gado, aves e animais selvagens. Os peixes, obviamente, não poderiam ser qualificados como auxiliadores do homem. Fecha aspas, e agora é hora de tampar o ouvido das crianças. Então, dos momentos de desconforto acontecerá agora, pois aqui nós temos de maneira clara e estabelecida a proibição da bestialidade, que será mais detalhada para frente no livro de Levítico. Ou seja, o texto deixa claro que a relação sexual entre homens e animais é indevida e contrária à ordem criacional. Não existia um sequer animal que fosse encaixar na vida do homem. Eu não sei como que é aqui em Portugal, mas em Brasil acontece. Então agora pode soltar o ouvido. Então Boyce vai comentar que a razão para o resultado negativo, como Adão sem dúvida viu rapidamente, foi que nenhum dos animais tinha sido criado, o quê? A imagem de Deus como ele tinha sido. Tinham corpos, mas os animais não tinham espírito. E, portanto, não podiam comungar com Adão no nível espiritual. No 10º volume da sua grande obra sobre a história, Arnold Toynbee tem um comentário interessante sobre a natureza da comunhão que existe entre homem e um cão. Ele diz que é possível que um homem e um cão tenham um grande companheirismo. Eles podem passar muitas horas agradáveis, eles podem jogar, eles podem brincar, eles podem mostrar e compartilhar afeto, mas diz Toynbee, a comunhão deve ser no nível do cão, porque o cão só pode se comunicar nesse nível. Adão, sem dúvida, viu isso no desfile dos animais e percebeu que, se quisesse ter uma companheira, a companheira teria que ser especialmente criada por Deus, e a imagem de Deus como ele era. Aqui fica claro que a solidão humana diante do propósito de Deus para a sua vida não pode e nunca será resolvida por animais. Nós somos chamados a nos relacionar com a nossa esposa e com os nossos irmãos em um nível espiritual. Quando nós nos relacionamos de maneira espiritual. Versos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Deus é quem faz Adão dormir. E a palavra usada aqui para pesado sono é a mesma palavra usada quando Deus coloca Abrão para dormir no estabelecimento da aliança com Abraão. Nós vemos então aqui uma ideia trazendo de que o casamento é também uma aliança entre quantas partes? 3: homem, mulher e Deus. O casamento não é uma aliança entre homem e mulher, é um casamento, é uma aliança entre homem, mulher e Deus. E muitos aqui têm buscado, né, eu já falei para vocês que a Bíblia não foi escrita com linguagem científica,
E muitos aqui têm buscado enfiar a ciência dentro das Sagradas Escrituras, né? Então tem uma pessoa que eu gosto, admiro, está diante de Deus hoje, o Adalto Lourenço, em que ele falava que essa é a primeira cirurgia que foi realizada com a utilização de anestesia, e de que Deus tomou da costela de Adão, porque é na costela que você encontra o material genético possível de ser utilizado para criar uma outra pessoa. Deus não precisa disso. E eu vou propor uma outra compreensão mais teológica a respeito do que está dentro de um livro teológico. E aí o nosso amigo Wendell, ele vai argumentar que isso seria, essa ideia de interpretar essa situação como uma cirurgia, seria um erro interpretativo, um erro hermenêutico. Você que veio no curso de terça-feira, você aprendeu isso. Então a ênfase está no facto de que a mulher seria feita a partir do homem, do seu lado. A palavra para costela remete a lado. Não tem a ver com material genético. E eu creio aqui que as palavras de Matthew Henry, um famoso comentarista das antigas, né? É um comentário poético. Talvez ele leia muito, a mais do que está aqui no texto, mas biblicamente falando é verdade. Então, Henry vai falar o seguinte: a mulher não foi feita da sua cabeça, da cabeça do homem, para estar acima dele. Ela não foi feita dos seus pés para ser pisoteada por ele, mas ela foi feita de seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele. Isso aqui é profundo, né? Um dia eu escrevi essas coisas. Então a ordem criacional atribui ao homem autoridade e liderança dentro do casamento. Veja a importância, dentro do casamento. O homem não é autoridade só porque ele é homem fora do casamento, ele é autoridade dentro do casamento. E a autoridade, a liderança, vem com essa ideia de proteção, vem com essa ideia de amor, vem com essa ideia de serviço. Então, quando o homem acordou, Deus lhe a trouxe. A parceira criada por Deus é apresentada ao homem pelo próprio Criador. A passividade do homem no processo de namoro é notável, mas se encaixa facilmente em uma sociedade onde casamentos arranjados eram norma. Então veja que foi de fato Deus quem deu a mulher para Adão. Quando ele fala a mulher que tu me deste, é verdade. Foi Deus quem deu. E eu creio que nesse processo de nós termos Deus aqui na figura do pai entregando uma esposa para o filho, eu creio que nós podemos fazer uma breve reflexão sobre a responsabilidade que os pais têm se deixado de lado, a responsabilidade que eles têm no processo de relacionamento dos filhos, relacionamentos que visam o casamento, no nosso dia chamado de namoro ou noivado. Os pais têm a responsabilidade, e vocês não podem abrir mão disso. Os pais têm responsabilidade de, além de criar os filhos, para entenderem biblicamente o casamento, entenderem qual é o tipo de cônjuge que eles devem buscar, quais são as características que eles devem olhar. Os pais têm a responsabilidade de sabiamente aconselhar e, se preciso for, vetar, proibir o relacionamento dos filhos. Os critérios para isso, para essa proibição, precisam ser bíblicos e não por preferências pessoais. Então não vale a sogra, exemplo aleatório, isso acontece nos Estados Unidos, a sogra implicar com a namorada do filho, porque ela não gosta da menina, porque não gosta da profissão da menina, não gosta da história da menina, não gosta... Não, o ponto não é esse. O ponto é que tem que ser critério bíblico. E vou dar alguns exemplos bíblicos para os pais proibirem relacionamentos. Então, pais, pega a dica, anota aí e aplica na vida. Faixa etária. É criança. E criança é até uns 17, 18 anos. Adolescente é criança. Namorou? Proíbe. Aqui em casa não. Ah, vai namorar escondido. A pessoa responde pelos pecados dela, você não tem que responder por dois. Que idade que uma criança de 17 anos vai querer casar? Vai demorar quanto tempo? Quando que vai começar a gerar dinheiro? Que maturidade emocional tem para lidar com as coisas pesadas da vida? Que maturidade espiritual tem para segurar a onda no namoro? Para evitar aquilo na mão e a mão naquilo?
para não entrar numa vida sexualmente ativa. Pais, proíbam pela faixa etária, proíba pela falta de perspectiva financeira para um casamento, proíba pela falta de maturidade emocional e espiritual, e assim por diante. Motivos não bíblicos. Não, isso aqui você não pode proibir. Questões físicas. Ah, mas a menina é feia, o moleque é feio. Não, isso aí não vale. Motivos profissionais. Esse menino tem uma profissão que não dá futuro para ninguém. Não vale. Tem que ser honesto, tem que ser crente. Essa é a primeira característica. Ah, mas a família dele é um histórico diferente, os pais divorciaram, isso, aquilo. Não vale. Pais, não abram mão. Não abram mão da responsabilidade que vocês têm nessa área. Vale a pena enfrentar, meu. Bico de mulher, estou triste, o pai não deixou. Tá bom. Te odeio. Tá bom. Depois nós resolve essa parte aí. Aguenta o tranco. Por quê? Porque vale a pena enfrentar essas consequências por tomar decisões bíblicas. Porque vocês serão cobrados por Deus se não o fizerem. Pensem nas terríveis consequências de um casamento ruim. Pensem nas terríveis consequências de uma criança tendo uma vida sexualmente ativa. Pensem nas terríveis consequências que vocês serão passivos enquanto seus filhos estiverem cometendo. Você quer isso na sua conta? Você quer isso para você? É isso que você quer pôr no seu currículo? Não. Não. Eu espero que vocês queiram a santidade dos seus filhos, a proximidade de Deus com os seus filhos, que eles tenham um casamento feliz, que eles tenham um casamento bíblico, santo. Eu espero que seja isso que vocês queiram. Filhos, ouçam seus pais. Normalmente eles querem o vosso bem. E muitas vezes eles te conhecem melhor do que você imagina. Porque você vai estar pensando errado, porque você está iludido pela sua paixão. Falo com conhecimento de causa. Já fui adolescente e já fui tonto. Hoje eu sou menos. Você estará iludido e você não conseguirá perceber a realidade. Você não verá defeitos que os seus pais verão. Vocês não estarão preocupados com coisas que pessoas mais maduras e mais experientes já passaram. Aprenda com o erro dos outros. Não seja você o tonto a errar de novo. Parte da sabedoria é aprender com o erro dos outros. Ouçam os seus pais. Se os seus pais forem contrários ao seu namoro por motivos bíblicos, por exemplo, namoro entre crente e descrente, não tem nem dúvida. Não precisa nem orar para saber se é vontade de Deus. A Bíblia já fala que é errado. Ouçam os seus pais. Se submetam à autoridade deles na sua vida, para que Deus te abençoe por conta disso. Mas vamos continuar porque está lá no verso 23. E disse o homem: esta afinal, finalmente, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aqui tem um jogo de palavras no hebraico que para nós, aqui a Ara, fez até um bom trabalho, varão, varoa, né? Que no hebraico fica ish, ishá. Ish, ishá. Ish, homem, ishá, mulher, né? Não é chá não, né? Ish, ishá. E isso mostra que de partida a gente tem dentro do casamento criado uma relação entre dois diferentes, não dois iguais. E isso é importante. Isso é importante. Então o resultado da ação divina deixa o homem maravilhado. Já pensou, rapaz, uma mulher sem afetação da queda, o homem sem afetação da queda, devia ser um casal bonito, meu. Esta fórmula coloca o homem e a mulher em pé de igualdade no que diz respeito à sua humanidade, mas os distingue dos animais. Embora não seja de igual natureza, o facto de o homem nomear a mulher indica que se espera que ela lhe seja subordinada, pressuposto importante para a narrativa que se segue. A gente vai chegar em Gênesis 3. Então aqui você tem que ter na sua mente, Deus cria. Deus lá em cima sempre existiu. Ele cria homem e mulher para ambos se sujeitarem a Deus. Mulher se sujeitando ao homem e homem e mulher sujeitando toda a criação. Essa sequência é importante
para Gênesis 3. Mais uma vez, a autoridade masculina no casamento é ressaltada. Vale destacar que o padrão de autoridade e liderança bíblico é completamente diferente do que é encontrado na sociedade. O padrão de liderança encontrado nas Escrituras é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O padrão que nós temos de como servir alguém é Jesus Cristo. E nós servimos sendo líderes. Nós não somos líderes opressores, nós não devemos ser líderes ditadores. Isso vale para a liderança na igreja e vale para a liderança dentro de casa. Nós somos chamados a sermos líderes sacrificiais, que nos damos pelo próximo, nos damos pela nossa esposa. Então você, covarde, se for ter um assalto, não é a mulher que você tem que empurrar para cima do bandido, é você que pula em frente da bala, meu. Aqui é mais raro, na frente da faca, o que for aqui. Né? Lá no Brasil que tem mais revólver, né? Aqui não tem. É você que, se tiver o barulho à noite no quintal de casa, é você, covarde, que tem que ir lá e não botar a esposa para ir, igual a gente vê nos filmes na TV. Onde, intencionalmente, eles fazem do homem um palhaço para destruir o casamento. Somos nós que temos que correr o risco. Somos nós que temos que ir adiante. Isso é ser líder. Então o homem é o cabeça, e é ele que é chamado então a se sacrificar. Então, nas palavras do Gibson, existem tipos de autoridade diferentes na sociedade e no casamento. A autoridade mal utilizada, a autoridade abusiva, mas há também a boa autoridade. A autoridade bem exercida é uma coisa maravilhosa. A autoridade mal exercida é uma coisa terrível. E a autoridade que Deus deu a Adão, e a autoridade que Deus cobra de nós, homens, é para ser uma bela autoridade. É uma autoridade para ser exercida dentro dos parâmetros bíblicos, de maneira sacrificial, de maneira a se doar pela casa, de maneira a proteger a casa, de maneira a servir a casa, de maneira a amar a sua família. Por isso, deixe o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui nós temos uma interrupção no relato da criação e no discurso de Adão. Moisés, inspirado e guiado pelo Espírito, estabelece a partir do primeiro casamento princípios a serem aplicados em todos os casamentos. A tradução mais tradicional, deixa, sugere que o homem se muda dos seus pais e estabelece-se em outro lugar. Ele sai da casa dos seus pais e vai para um outro lugar. E enquanto, na verdade, o casamento lá na região israelita, ele era normalmente patrilocal. Você casava e ficava perto da família, da sua família. Então, você casava e ia morar com o sogro e com a sogra. Olha que bênção, meu. Por isso que Adão e Eva não tinham esse problema. Mas a questão toda é que a melhor tradução, ou a melhor ideia por trás disso, é que homem deve abandonar pai e mãe. E abandonar aqui não está na ideia de nunca mais prestar assistência, não é isso. É cobrado de nós o cuidar dos nossos pais. Isso é uma coisa importante para que nós entendamos. A ideia de abandonar os nossos pais significa que, uma vez que nós casamos, o nosso lar tem que ser o centro das nossas emoções e da nossa dedicação. Nós não mais nos dedicamos aos nossos pais, nós não mais nos submetemos de maneira completa como nós nos submetíamos aos nossos pais. Não, agora nós temos que tomar as nossas decisões. Nós podemos e devemos ouvi-los, mas somos nós, junto com as nossas esposas, que devemos então tomar decisões e fazer coisas no nosso casamento e para a nossa família. A nossa família é aquela que está no novo casamento. Pai e mãe quase que vira parente, né? Vira família estendida, expandida, o nome que você quiser dar, mas família, núcleo familiar, é você, a esposa e os filhos que Deus te der. Isso é abandonar pai e mãe nesse sentido. Não é esquecê-los, não é deixá-los sem assistência, mas é ser homem e arcar ali com o lar que Deus te colocou para criar. Entretanto, o marido não apenas abandona, ele deve unir-se
a esposa. A ideia de unir é agarrar, é apegar-se, mostrando uma profunda intimidade entre homem e mulher. E daqui nós podemos extrair pelo menos 3 diretivas, que uma vai seguir na outra. O homem deve deixar pai e mãe. Moisés assume que a unidade familiar se tornará uma unidade fixa na ordem social criada. Qualquer sociedade é fundamentada na família. A base de qualquer sociedade é a família. Se você quer destruir a sociedade, ataque a família. E eu comecei a responder as perguntas. Ele apresenta que o casamento heterossexual é a base para a criação de filhos. Por isso que nós temos que ser contra o absurdo da adoção por homossexuais. A diretiva estabelece uma formação de um novo casamento entre homem e mulher e implica de você sair da sua família de origem e construir uma nova família. Os filhos homens partem, as filhas mulheres são dadas em casamento. O homem parte para agarrar-se à esposa, ele se apega a ela. E esses termos de abandono e apego são termos utilizados por Yahweh, por Deus, todas as vezes que ele estabelece uma aliança. Isso é uma linguagem pactual. O casamento é um pacto de 3 partes. Deixar e unir, apegar-se, forma uma união de uma só carne. A união sexual é a consumação da união de uma só carne, mas não é a única coisa envolvida nessa união. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Essa parte é extremamente importante. Uma vida sexualmente ativa dentro do casamento é fundamental. Quando você priva o seu cônjuge de uma vida sexualmente ativa, você está colocando o seu cônjuge em risco e você em risco. Paulo vai falar que você tem que parar de fazer sexo por um espaço curto de tempo e para orar e fazer jejum, que eu acho que vocês não estão fazendo muito. O jejum e oração, né? No seu intervalo, mas jejum e oração me parece que não está fazendo muito. Então a relação sexual ela é fundamental para uma vida de casamento saudável e bíblico. Então essa união de uma só carne envolve uma união espiritual, emocional, física e interfamiliar. Tornar-se uma só carne envolve a identificação completa de uma personalidade com a outra, numa comunidade de interesses e buscas, uma união consumada na relação sexual. Verso 25, ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A declaração da nudez, e é coisa que você consegue ver no hebraico, a frase que eles estavam nus e a sagacidade da serpente, a frase é quase igual escrita em hebraico. Então a ideia de que eles estavam nus está a preparar o ouvinte, o leitor, para quando ele ouvisse e visse o texto, de que a sagacidade afetaria o problema da nudez, criaria um problema na nudez. Essa afirmação de que eles não sentiam vergonha em sua nudez prepara o leitor, prepara o ouvinte para a vergonha que eles sentirão em Gênesis 3. É importante que esse detalhe esteja aqui, porque esse detalhe será perdido no capítulo seguinte. Eles não sentiam vergonha, nem internamente, e nem sob a forma de culpa, nem externamente, em qualquer circunstâncias. O Enan vai dizer que eles eram como crianças pequenas, sem vergonha da sua nudez. Uma bela imagem da inocência no mundo pré-queda. Na introdução, eu fiz algumas perguntas. Por que essas áreas da nossa vida sofrem tantos ataques? Será que o relato bíblico pode nos auxiliar na compreensão da razão de tantos ataques à família e à sexualidade? E eu creio que parte da resposta está na seguinte afirmação feita por Tim Keller no seu livro O Significado do Casamento. Abre aspas. Nunca houve uma cultura ou um século em que o casamento não fosse central para a vida humana. Deus criou o casamento e a sexualidade desde o princípio, no mundo pré-queda. Homem e mulher foram criados para se complementarem de tal forma que juntos
eles são melhores do que jamais conseguiriam ser separados. Deus criou o casamento monogâmico, heterossexual e complementar, com a liderança masculina e o auxílio feminino. Qualquer tentativa de mexer em qualquer uma dessas características resulta em aberração e abominação diante de Deus. Entretanto, além de os ter criado, Deus atribuiu ao casamento e à sexualidade um papel fundamental no cumprimento dos mandatos criacionais. Homem e mulher são interdependentes para que possam cumprir as suas funções como vice-regentes de Deus aqui na terra. Portanto, quanto mais importante é uma instituição ou área, maior será o ataque. Se você pensar numa estratégia de guerra, se eu destruo a melhor defesa do inimigo, mais fácil será a minha vitória. Sexualidade e casamento, sexualidade e família são fundamentais para que nós entendamos, compreendamos a maneira como Deus criou a realidade. E é por isso que o inimigo ataca tão intensamente e de tantas formas o casamento. Então a resposta para essas perguntas é que os ataques são feitos ao casamento e à sexualidade, pois eles são essenciais para a nossa vida na terra. Assim sendo, é esperado que ataques sejam intensos e variados, seja na valorização de uma suposta liberdade trazida pelo divórcio, na valorização de homens efeminados e fracos e mulheres masculinizadas e fortes, com a inversão de papéis de liderança e submissão, seja na tentativa de validar pares em união, ou então através da pseudo-liberdade sexual e de rótulos trazidos pela ideologia de gênero. As tentativas são muitas, mas a verdade bíblica é uma só. Homem e mulher foram feitos para mostrarem a glória do Deus triuno, através da sua unidade, uma unidade de extrema intimidade, uma unidade de duas pessoas que se tornam uma. Nós podemos começar a vislumbrar a comunhão que existe dentro da Trindade, dentro do nosso casamento. É o tipo de relação mais íntima de dois seres da mesma natureza, se unindo intimamente. Adicionalmente, à beleza encontrada nessa união, Deus apresenta verdades escatológicas através do casamento. Mais uma vez o Gibson me ajuda aqui. A razão pela qual nunca houve uma cultura ou um século em que o casamento não tenha sido central para a vida humana é porque o casamento existe desde o princípio. O casamento foi costurado no próprio tecido da vida humana na Terra. Esta ordem costurada ao mundo torna-se um marcador macroestrutural para toda a história. No princípio, há o casamento de Adão e Eva. No meio, temos o casamento em Caná, na Galileia. E no final, haverá a ceia nupcial do Cordeiro com a sua noiva, nos novos céus e na nova terra. E por isso eu quero fazer breves 7 aplicações. Adolescentes e jovens, comecem a orar a Deus para que o casamento bíblico seja uma realidade na sua vida. Esperem a época correta para buscar ativamente esse tipo de relacionamento. Espere o seu amadurecimento emocional, espiritual e financeiro. Ouçam os seus pais nesse processo. Se seu casamento está, agora, segunda aplicação, se o seu casamento está a passar por problemas, não desista dele. Existem poucos motivos para o divórcio bíblico legítimo: divórcio e abandono do lar. Confie em Deus, busque ajuda pastoral, me lasquei, e haja para a resolução dos seus problemas. A glória de Deus é vista em casamentos bíblicos e saudáveis. A glória de Deus é vista quando casamentos que estão destruídos são restaurados. E creia, Ele tem poder para restaurar, não importa qual seja a situação do seu casamento. Terceiro, se você quiser tampar o ouvido dos filhos aí, e os adolescentes vai ter que ouvir, e o problema é seu. Se você não tem tido uma vida sexual ativa no seu casamento,
hoje é dia de você se arrepender. Sexo é parte essencial do casamento. Ao não ter relações sexuais, você se coloca em risco, você coloca o seu cônjuge em risco, e como consequência você ainda desobedece a Deus nesse processo. São pouquíssimas circunstâncias legítimas para você ter uma vida sexual interrompida dentro do casamento. Uma doença, os motivos espirituais dados por Paulo, isso a gente compreende. Fora isso, meu amigo, perde perdão e parte para cima. 4. Se você tem lutado contra desejos sexuais contrários à ordem criacional, creia em Deus e na beleza daquilo que Ele criou. Busque nele transformação do seu coração, dos seus desejos e a luta pelo abandono do pecado. Tudo que Deus criou é maravilhoso. Anseie, deseje cumprir os mandatos criacionais, por buscar a vontade de Deus na sua vida. 5. Se você, esposa, não tem submetido ao seu marido, arrependa-se e veja no relato bíblico a beleza da submissão. Isso está longe de ser inferioridade. Pelo contrário, a submissão mostra a força feminina. As conquistas num casamento saudável são resultados de um trabalho de união e não de competição. 6. Se você, marido, tem sido um homem fraco, frouxo e não tem exercido a sua liderança, arrependa-se e busque ser uma autoridade e liderança sacrificial que o papel que Deus criou para você requer de ti. Assuma responsabilidade dentro de um casamento e seja um líder igual a Jesus. 7. Que possamos descansar na graça divina, no exercício dos nossos papéis e responsabilidades dentro do casamento. Porque a certeza que nós temos é que nós falharemos nesse processo. Mas onde nós falhamos, nós temos nele graça disponível para as nossas dificuldades. Nós temos nele perdão para os nossos pecados. E nós temos nele poder para a transformação da nossa vida, transformação da nossa sexualidade e transformação do nosso casamento. Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi lida e ela foi exposta e fica claro para nós o quanto nós deixamos a desejar nas funções que o Senhor nos deu. Seja como maridos, sejam as esposas, sejam os filhos, seja na liderança, seja na submissão, seja na obediência ao Senhor, seja no domínio sobre a terra. Nós temos falhado, nós temos pecado contra o Senhor. O clamor do nosso coração é que seja propício a nós, pecadores, Senhor. Derrama da Sua graça sobre a nossa vida. Que na nossa fraqueza possamos ver a Sua força. Para que em nós possamos sentir o Seu poder a agir. Para que em nós possamos ser transformados pela ação do Teu Santo Espírito. Dá-nos casamentos saudáveis, restaura aqueles que têm sofrido e estão em dificuldades, trazendo corações ao arrependimento, à transformação, ao reconhecimento de erros, Pai. Dá àqueles que têm tido dificuldade na sua vida sexual o prazer daquilo que o Senhor criou. Dá a eles a compreensão da importância disso dentro do casamento. Dá a eles a importância de entender como um casal também deve se relacionar espiritualmente e crescer espiritualmente. Ajuda-nos, Pai, na busca adequada por um modelo de casamento que traz alegria ao seu coração e que mostra a sua glória a todos que estão ao nosso redor. Que a Tua luz possa ser visto nos casamentos dessa igreja. Que a Tua luz possa ser vista onde quer que nós estejamos. Pois maior é aquele que tem trabalhado em nosso favor do que os nossos pecados, do que as nossas fraquezas. Nós dependemos de Ti. Nos ajuda. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém.